Olá a todos, sem alguma exceção. Eu sou Lessa Guimarães e este é o seu canal Português para Todos, um canal voltado para a língua portuguesa em quaisquer níveis, seja você de nível fundamental, nível médio ou nível superior, em graduação ou pós-graduação. É professor? É concurseiro? Sinta-se à vontade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Quais são as suas características? Existem tipos de gêneros textuais? E tipos textuais, o que são? O que diferencia gênero textual de tipo textual? E o que são gêneros literários? Tudo isso e muito mais nós vamos ver agora. Mas antes de começar o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e os seus comentários. Dia 25 de março nós vamos sortear camisetas como esta. É uma parceria com a Dríade Estampas. Você vai poder escolher a cor e o tamanho da camiseta. Olha só que legal! Portanto, não deixe de se inscrever. Esse sorteio é para os inscritos até o dia 25 de março, ok? Mas antes disso, vamos de vinheta! Anteriormente, falamos sobre gêneros discursivos. O que são gêneros discursivos? São formas de discurso que estão atreladas a gêneros textuais. E o que são gêneros textuais? São formas de texto que foram criadas para cumprir uma função social. Digamos que eu quero me comunicar com alguém sobre uma determinada coisa. Então eu vou escolher um gênero discursivo, ou seja, uma forma de discurso de acordo com o meu interlocutor, ou seja, para quem eu devo dirigir a minha comunicação. Eu escolho uma forma de discurso e também, além de escolher a forma do discurso, eu escolho a forma de texto em que eu vou estabelecer essa comunicação. E quais são as características dos gêneros textuais? Bom, depende da forma, ou melhor, da estrutura dada pelos tipos textuais. Então, o que são tipos textuais? São tipos de estruturas do texto. Se você for estabelecer um comparativo, os gêneros textuais são a forma, o conteúdo, melhor dizendo, e o tipo textual é a estrutura. Como é que vai ser estabelecido aquele texto? Por exemplo, se eu quero convidar uma pessoa, quero convidar alguém, então eu penso qual é o gênero discursivo que eu vou utilizar. É o quê? Uma linguagem formal, uma linguagem informal? Depende aí, do tipo de convite. Digamos que seja um convite de festa de aniversário, convite simples. Então já vai ser uma linguagem informal, certo? Então escolhi aí o gênero discursivo. O gênero textual é o quê? O convite, Porque na verdade se eu quero convidar, eu não vou convidar por meio de uma petição, por exemplo. Então eu escolho aí o gênero textual convite. E a partir do gênero textual convite, qual é o tipo textual empregado? Bom, a estrutura é o quê? É eu colocar uma apresentação, o aniversário de fulano de tal, colocar a data, colocar a hora, colocar o local, onde vai acontecer, e colocar uma saudação final e colocar o nome da pessoa que está convidando. Então veja que tem aí uma estrutura. A estrutura é o tipo textual. O gênero textual é convite. E o gênero discursivo
é a linguagem informal, porque se trata de um convite de aniversário e digamos que você tem uma certa proximidade com quem você está convidando para um aniversário. Se for um convite de casamento, por exemplo, já é uma coisa mais formal. Se for um convite de formatura, também já é algo que exige uma maior formalidade. Portanto, um gênero discursivo secundário, né, que vai ser um gênero discursivo com uma linguagem formal. Sabendo que nós temos tipos de gêneros discursivos, que são os gêneros primário e secundário. Os gêneros primários são gêneros relacionados a uma linguagem informal, comunicação não elaborada, e os gêneros secundários estão relacionados a uma linguagem formal e elaborada. Tem também tipos de gêneros textuais? Sim, de acordo com Manguenot, os dois tipos de gêneros textuais são eles: gêneros conversacionais e gêneros instituídos. Os gêneros conversacionais estão relacionados a situações não previsíveis, que não possuem uma temática organizada previamente, né? É como uma conversação. Por exemplo, se você liga para alguém para falar sobre uma determinada coisa, digamos que você vai ligar para sua avó, saber como é que sua avó está, saber se ela está se sentindo bem, tudo, matar a saudade. E aí sua avó começa uma outra conversa sobre um outro assunto. Ah, você lembra do Felipe? Pois é, ele casou com a Bruninha. Não estava previsto esse tipo de assunto dentro daquele gênero textual. Portanto, nós chamamos aí de um gênero textual conversacional. E os gêneros textuais instituídos são aqueles gêneros em que se possui uma estrutura prévia, uma estrutura fixada. Por exemplo, quando num mesmo telefonema, veja que eu estou falando do mesmo gênero textual. Num telefonema, uma operadora de telemarketing vai lhe oferecer um produto. Então ela começa com aquele texto já pré-constituído, né? Boa tarde, a senhora fulana, eu sou da operadora X, gostaria de lhe oferecer os nossos serviços, nossos produtos, a senhora tem interesse em conhecer? Então veja que já tem aí um assunto previamente estabelecido. E na tipologia textual, nós temos tipos textuais, é verdade isso? Sim, temos os tipos da tipologia textual, que são eles: narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. E o que fazem esses tipos textuais? Bom, o narrativo é aquele que você conta uma história, né? Vai ser dada aí uma narração. Obviamente, o descritivo vai adentrar em detalhes, né, de descrição, que vão ser captadas pelos órgãos dos sentidos. Seja você descrever fisicamente ou psicologicamente um determinado ambiente, uma coisa, uma pessoa, ou uma sensação. E qual é o terceiro que eu falei? O terceiro é o expositivo. O tipo de texto expositivo, como o próprio nome já diz, vai expor uma determinada situação, uma comunicação ou uma informação. Não vai ser algo que vem do próprio autor do texto, mas algo que ele apresenta para o seu interlocutor. E o quarto tipo textual é o tipo textual argumentativo, como nós temos, por exemplo, nas dissertações escolares. O texto dissertativo argumentativo, que é bastante cobrado no Enem e em outros vestibulares, procura fazer com que o seu interlocutor tenha uma ação argumentativa, uma atitude de ser que argumenta sobre um determinado assunto.
e expõe a sua opinião sobre ele. O quinto tipo textual é o tipo injuntivo. Injuntivo propõe-se uma injunção, uma instrução. Então, são os gêneros que estão relacionados, ou melhor, o tipo textual que está relacionado aos gêneros instrutivos, como, por exemplo, receita, tanto a receita culinária quanto receita médica, manual de instruções, bula de medicamentos. Portanto, esses textos que propõem uma espécie de passo a passo, de tutorial sobre como executar uma determinada ação, são os gêneros injuntivos. E gêneros literários? O que são? Bom, nós falamos que gêneros textuais são formas de texto, certo? Mas todas as formas de texto, ok? E os gêneros literários são formas de texto originadas pela arte literária, ou seja, originadas artisticamente. Os exemplos de gêneros textuais são tantos, porque, é claro, à medida em que se é criada uma situação comunicativa, é criado um gênero textual para essa determinada função. Então, nós temos uma variedade inúmera de gêneros textuais. Nós vamos apresentando, é claro, os gêneros textuais à medida que nós formos aprofundando os nossos assuntos nos nossos próximos vídeos, ok? E é claro, para os universitários nós vamos fazer um vídeo extra, uma espécie de vídeo extra, falando um pouco mais sobre os gêneros textuais, fazendo uma abordagem linguística a partir dos teóricos Mengenot, Bakhtin, né, dentre outros tantos. Beiserman, né? Não pode esquecer de falar do Beiserman. Bom, pessoal, então agora vamos recapitular tudo aquilo que a gente viu hoje. Pois bem, gêneros textuais são formas de texto que são criadas a partir de uma função social comunicativa. Tipos textuais são tipos de texto em que se possui uma estrutura. Portanto, os gêneros textuais são o conteúdo e os tipos textuais são a forma em que vai se apresentar este conteúdo. Os gêneros literários são os gêneros, são as formas de texto criadas, originadas a partir da arte literária, de uma forma literária. Temos dois tipos de gêneros textuais: os gêneros textuais conversacionais e os gêneros textuais instituídos. Os gêneros textuais conversacionais possuem uma situação menos estável, com uma comunicação mais flexível e com um assunto não organizadamente previsível. Já os gêneros textuais instituídos possuem uma temática previsível e possuem uma organização mais fixada no conteúdo em que está sendo abordado. Quanto aos tipos de tipologias textuais, nós temos 5 tipos, que são eles: narrativo, que se refere à narração, a contação de histórias, contação de eventualidades. Nós temos também o expositivo, que se determina uma exposição de um conteúdo, de uma informação. Temos o descritivo, que vai descrever, que vai caracterizar, detalhar um ambiente, uma ação, uma sensação, uma pessoa, um objeto, um lugar. Temos também o tipo argumentativo, que vai tratar da argumentação, de argumentar sobre um determinado assunto. E temos ainda o tipo injuntivo, que vai trabalhar instruções sobre ações que devam ser feitas. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários gêneros textuais 10. Bom, pessoal, é esse o nosso vídeo.
Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!